Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer pro canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral, a força que vocês dão aqui ao canal diariamente, beleza? Olha, tá acabando agora. Tá entrando nos minutos finais, não duvido sair gol no acréscimo, porque o Atlético estava vencendo o Fortaleza, jogo atrasado por 2-0. Fortaleza foi lá e fez o 2-1, o Atlético fez o 3 e agora o Davidson fez o segundo de pênalti, está 3-2, tá? Se confirmar esse resultado, o Atlético vai o time que estava lá embaixo, ele é o oitavo com 46 pontos, já abre aí, né, 4 pontos do Vasco. O Vasco é 10º com 42, vem o São Paulo 9º com 45, o Atlético 8º com 46. Nesse agora a gente tem que torcer muito para o Atlético ser campeão da Sul-Americana, porque aí ele conquista a vaga da Libertadores lá e fica uma vaga... Estou eu aqui fazendo conta de novo para Libertadores, né? Enfim, o Atlético foi a 46 pontos, o Fortaleza ficou em 19º com 30 pontos, tá? 30 pontos, 3 pontos do Santos, que é o primeiro time ali na zona, e acho que o primeiro time fora da zona é o Vitória, se eu não me engano é o Vitória, não sei se tem os mesmos 33 pontos, enfim, Fortaleza ficou numa situação delicadíssima aí, não vencendo e nem empatando com o Atlético, nem se terminar esse resultado assim, tá? 3-1, 3-2 Atlético Mineiro, festa para o Hulk, mais de 500 gols na carreira, fez um gol na partida, fez um, Dudu fez outro, não sei quem foi que fez o terceiro, sei que o Hulk fez um, e o Davidson, menino maluquinho, fez 2, um de pênalti e um outro lá no vacilo da defesa do Atlético Mineiro. Bom, duas informações pra gente falar de um cara muito imbecil aqui de novo, tá? Primeiras informações. Ex-diretor do Vasco, Marcelo Santana, falei isso num vídeo curto, foi contratado pelo Paysandu. Paysandu caiu pra terceira divisão, né? Conseguiu só ganhar 5 jogos em 36 no Campeonato Brasileiro da Série B. Um time que se planejou para jogar uma Série B e a principal contratação foi o Rossi. Aí, meu amigo, você já viu que esse planejamento não estava certo, né? O Rossi foi o jogador mais caro contratado, é o salário mais alto do Paysandu para disputar a Série B, mas não deu certo. O Paysandu, com apenas 5 vitórias em 36 jogos, está voltando, já está rebaixado, está voltando para a Série C. Perdão, o Marcelo Santana, ex-diretor executivo do Vasco, aquele que o Edmundo falou que era bucha de canhão, que saiu dizendo que não participou de nenhuma contratação do Vasco. Você vai ver foto dele com o Jean David, com um monte de jogador que foi contratado, né? O Alex Teixeira, o Souza, só que ele disse que não participou da contratação de ninguém. Boa sorte para o Marcelo Santana, boa sorte para o Paysandu, que vai disputar a terceira divisão. A empresa que cuida do gramado, da manutenção do gramado de São Januário, divulgou através de suas redes sociais a máquina lá arrancando a grama velha, né? Vou colocar aqui, se eu não esquecer na edição, a máquina aqui arrancando a grama velha. Vão plantar uma grama nova. Eu não entendi até agora. Assim, eu ouvi os argumentos, né? É uma grama que é muito fácil de remover e levar ela depois para reutilizar no CT. Eu não entendi você passar um ano inteiro com um gramado chapiscado, feio do jeito que estava, para trocar agora para jogar 2 jogos. Não, mas se o Vasco for para a final da Copa do Brasil, vão disputar a final em São Januário, seja contra o Cruzeiro, seja contra o Corinthians. Independente disso, 3 jogos, você vai mudar uma grama para 3 jogos, para depois não utilizar mais. O estádio vai ficar interditado por 3 anos. Você vai trocar uma grama por causa de 3 jogos. Eu não entendi, cara. Não entendi, mas tá aí, né, a máquina tirando. O Vasco joga no dia 19/11 contra o Grêmio, lá no Sul, depois vai para Bahia pegar o Bahia no dia 23/11. Então são 2 jogos fora a data FIFA, então volta a jogar em São Januário no dia 28/11 contra o Internacional. Tem tempo hábil
para recolocar essa grama, que dizem que é um rolo que coloca lá e depois dá para tirar, tá? Então tá aí, né? Sobre a grama de São Januário, teremos grama nova, que é sintética. Outra sintética, tá uma polêmica por causa dessa grama sintética, né? Do Galo, agora eu tava vendo, é sintético. Bom, vamos falar aqui do imbecil do Mauro César, né, cara? Como esse cara pode ser tão... O cara que era um jornalista tão, né, conceituado, hoje virou um influenciador, um youtuber falando de time de futebol, não querendo diminuir quem é youtuber e fala de time de futebol, mas se gabam de ser jornalista, de ser profissionais, para falar o tanto de asneira que ele vai falar aqui agora. Ele vai falar do fair play financeiro, que não tem nada a ver com teto de gasto, não tem nada a ver com limite para gastar, é só uma maneira de frear os times que não conseguem se organizar financeiramente. É aquilo que a gente falou, você vai ter um percentual que você vai poder gastar, que é tirado do que você conseguiu arrecadar, né, para que você não faça o seu clube se endividar mais. Aí ele cita o caso do Vasco em recuperação judicial de uma maneira tão rasa, tão mal intencionada. Eu vou deixar o trecho aí para você ver, que ele vai falar que o Vasco está na recuperação judicial, né? Tá ali uma recuperação judicial é o último passo para falência, e fazendo contratações e contratando jogadores. Vou deixar esse trecho aí, depois eu vou cortar para falar uma coisa, porque aí ele vai emendar falando mais asneiras. O fair play financeiro não é teto de gastos. Só pode gastar X. Ele limita os gastos de quem tem dívida e de quem não tem dinheiro. Você tem que gastar dentro daquilo que você arrecada e pode gastar. Simples assim. Você não pode ficar contraindo dívidas assim, indefinidamente, sem controle nenhum, dando calote, contratando jogador e não pagando. Ou um ponto que é importante também, né, que até está nessa proposta do Flamengo, é acabar com essa coisa que está acontecendo com o Vasco, gente. O Vasco virou SAF. Aí você fala aí, perguntou pro Bruno, a solução é virar SAF? Gente, o Vasco virou SAF e está em recuperação judicial. O que é recuperação judicial, grosso modo? É a pré-falência. É o último recurso antes da falência. E aí você não paga as pessoas, você paga com deságio, faz acordo, ganha um fôlego, né? É mais ou menos o seguinte, olha, é a última tentativa para não ir à falência. Se for a falência, eu não vou pagar ninguém e tal. E aí, ao mesmo tempo, contrata jogador. Quando você entra em recuperação judicial, você está automaticamente assumindo um compromisso que você quer tempo para respirar, para poder fazer um dinheiro e começar a acertar as suas dívidas. Mas não, você faz novas dívidas, que contratação é nova dívida. Sim, um jogador chegou livre, não pagou multa, mas você assumiu um compromisso por 1, 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da duração do contrato, pagar esse jogador uma quantidade X de dinheiro, luvas, isso é dívida. Se o cara se machucar, ou jogar bem ou mal, você vai pagar o jogador até o final do contrato. Você contraiu uma nova despesa. Se você não quiser chamar de dívida, uma nova despesa, um novo custo, mas vem cá. Tudo que eu falei, apaga tudo que eu falei. O Fortaleza acabou de empatar nos acréscimos, 3-3. E olha, lei do ex sendo cruel com o Atlético Mineiro. 3 gols do David. 3 gols do menino maluquinho, hat-trick, né? 3-3 se não virar, né? Porque agora ainda faltam uns 3, 4 minutos de jogo. Enfim, cara, vou trazer mais um trecho aí do Zacarias, né? Mauro César, o trapalhão, né? Mais engraçado que tem nos Trapalhões. Aonde ele vai tentar fazer um exemplo, trazer um exemplo para o que o Vasco está fazendo como SAF, na recuperação judicial. Olha quem está me assistindo aqui, ó. Fala, oi galera, tô assistindo meu pai. Aí o que ele faz? Ele vai fazer uma comparação esdrúxula, né? Que é o dono da empresa que está em recuperação judicial fazendo compra e viagens. Tem nada a ver com isso, cara. Tem nada a ver com isso. Vou deixar aí pra você ver e eu vou explicar por que não tem nada a ver enquanto eu levo esse menino aqui pra deitar. É como se você entrasse em recuperação judicial e ao mesmo tempo você, sei lá, o dono da empresa tá comprando um carro, uma prestação novo, fazendo uma viagem maravilhosa pelo mundo e parcelando esses pagamentos. É mais ou menos isso, a grosso modo. Isso também precisa ser eliminado. Não dá pra ser assim, não. Onde já se viu? Então... Bem, vamos ver se vai realmente ser levado até as últimas consequências. Eu acho que seria bom para o futebol brasileiro. Cara, você está tentando livrar o clube da falência. Você está justamente tentando fazer o Vasco ter novas receitas.
Porque esse time, sem as contratações da janela, sem os 2 zagueiros que chegaram, o Robert Renan, Carlos Cuesta, sem o volante que voltou, o Barros, sem o atacante colombiano que chegou, que foi importante em alguns jogos com assistência, a gente estaria na 2ª divisão, cara. Então, se o Vasco não fosse ao mercado, não adianta estar em recuperação judicial, você cai para a 2ª divisão. Só de perda de receita, mais de 100 milhões para você jogar uma série B. E não estou falando de patrocínio, não estou falando de receita com bilheteria, nada disso. Eu estou falando só de queda de receita bruta. Você vai perder mais de 100 milhões só de cair para a 2ª divisão. Desvalorização de atletas, você vai vender atleta mais barato. No desespero, porque você está desesperado para pagar a conta. Então olha o raciocínio de um cara que se diz profissional de imprensa falando de futebol. Porque a comparação que ele faz é muito esdrúxula. Quer dizer, eu dono de uma empresa, eu gastando dinheiro com viagem. Teu rabo, cara! Como que eu sou dono de uma empresa, está em recuperação judicial? Eu tenho uma empresa de celular. A minha empresa está quebrando, eu faço um acordo com os credores e entro numa recuperação judicial. Eu não vou comprar celular para vender? E eu vou viver de quê, asno? Tem que investir, porque senão você cai para a 2ª divisão. Tem que investir para você ter receita, porque se você chega melhor colocado no Campeonato Brasileiro, você ganha um valor X só de premiação que o Vasco está ganhando, de Sul-Americana por ter participado, e Copa do Brasil de ter chegado até a semifinal, 33 milhões. 33 milhões. Você pede receita se você não vai ao mercado contratar pontualmente para fazer do seu time mais competitivo, do seu produto, que é o time de futebol, um time mais competitivo e se manter na elite do futebol, onde tem mais visibilidade, onde você vai fechar com marcas, recebendo mais, né, onde você vai vender jogadores a um preço melhor, onde você vai conseguir negociar e contratar bons jogadores para ter uma temporada melhor. Isso é o beabá do futebol, ou do negócio chamado futebol, que esse infeliz desse youtuber flamenguista, que agora vestiu um personagem, o Zacarias aí, não consegue enxergar. E olha que eu sou um simples torcedor, não sou profissional de imprensa como você, né? Cara, só explicar uma coisa aqui, para não ficar também uma explicação muito rasa também, né? Eu compreenderia se ele estivesse falando do que a 777 estava fazendo com o Alexandre Matos, por exemplo, contratando lá o João Vitor por 50 milhões de reais. Né? E os erros que o Pedrinho cometeu nas janelas passadas, né? 8 milhões de Jean Davis que não usou, enfim. O Lloyd, esse tipo de negócio aí, beleza. Eu até concordaria com o Mauro César, né? Gestão temerária, né? Que está afundando o clube em mais dívida. Agora não. O que o Admar Lopes fez agora, nessa janela, foi pegar por empréstimo jogadores que se rendessem, se desse certo no time, além de ajudar o Vasco a permanecer na 1ª divisão. Olha a dificuldade que a gente ia passar com o Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Hugo Moura improvisado, né, jogando sem atacante de velocidade, sem um volante. Olha, a gente estaria fatalmente na 2ª divisão, que é o que esses caras querem. Gestão temerária, não. Agora, o Admar Lopes foi lá e contratou jogadores emprestados que se rendessem, aí sim o Vasco teria prioridade na compra, que é o que o Vasco vai ter que agora se virar para fazer, se tiver condições. É isso. Isso ele não fala no programa, né? Isso ele não fala. Ele omite. Curte, comenta, fique com Deus. Se inscreve no canal e saudações vascaínas.